Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam ótimos. Primeiro eu quero dizer para vocês gratidão por vocês existirem e por vocês fazerem parte da minha vida. Muito obrigado. E eu quero contar para vocês um sonho que eu tive essa noite. Eu vou para um lugar mais silencioso, que não tenha tanto barulho, porque aqui no fundo tem uns cachorrinhos. Vou para cá que aqui não tem tanto barulho. Então eu vou ficar aqui. Essa noite, antes de mim dormir, eu tive um sonho. Eu sonhei com a Marília Mendonça. Eu sonhei com ela. E eu não, gente, deixa eu deixar claro para vocês. Antes de dormir, no dia de ontem, eu tomei um remédio. Eu tomei um remédio para mim poder dormir. E porque eu tava muito cansado. Eu tava muito cansado. Então, assim, quando você toma um remédio para você dormir, você não tem como você sonhar, né? As pessoas tomam remédio, sabe disso, que quem toma remédio para dormir é muito difícil sonhar. E eu sonhei, amados. Eu sonhei com a Marília Mendonça. Ela tava com uma roupa toda branca, uma veste branca, toda branca, cabelo dela normal, cabelo comprido, sorridente, feliz. E ela estava num lugar muito lindo. E ela disse para mim no sonho, ela falou assim para mim no sonho que tinha muita controvérsia sobre a partida dela, ela disse, eu vim embora pro lado de cá, mas a minha vinda pro lado de cá, existe muitas controvérsias, existe muita culpa em cima de quem não tem. Ela falou para mim no sonho. Eu praticamente eu só ouvia. Eu não conseguia dialogar com ela, mas eu ouvia muito ela. Ela disse para mim, eu resolvi gravar agora porque pode ser que durante o dia eu venha me esquecer do sonho. Então eu resolvi gravar ele agora, deixar gravado aqui para vocês, falando com vocês. E ela disse que existia muita controvérsia sobre a ida dela, a partida dela daqui da Terra. E que não existia culpados. Que muitas pessoas estavam culpando o piloto, culpando o copiloto, mas que não existia culpa. Que a vinda dela para o outro lado, ou por um descuido, ou por algo sem aviso, por uma visão de ótica, talvez dos pilotos e do copiloto, ela ainda me disse, em momento nenhum ela me chamou pelo meu nome. Em momento nenhum ela me chamou pelo meu nome. Em momento nenhum ela falou meu nome. Ela só me disse que faltava pouquíssimo tempo para ela chegar no destino. E que até existiam as brincadeiras dentro da aeronave. Falando sobre como seria estar lá.
E o ponto que eu achei assim muito crucial no meu sonho, que ela disse que não existia culpado, que não existia culpa, que a visibilidade do aeroporto era uma visibilidade que ela acreditava que o piloto e o copiloto pode ter tido uma visão de ótica diferente do aeroporto, que o avião desceu mais do que deveria ter descido, que eles estavam sobrevoando muito baixo, que da janela dela ela conseguia enxergar embaixo, ela via o verde, a natureza, ela gostava muito de ver a natureza. Estou falando da Marília Mendonça, que ela conseguia ver muito a natureza. Ela disse que a única coisa que ela se lembrava, porque depois do que aconteceu, a memória dela foi como se por um instante a memória tivesse sido apagada, tipo, tivesse dado um apagão, tuf, e tivesse apagado tudo. E ela disse que a única coisa que ela poderia me dizer foi quando ela sentiu um baque, um baque muito forte, um barulho muito estrondo dentro da aeronave. E daquele instante, daquele barulho muito grande dentro da aeronave, foram poucos segundos até tudo se apagar. E tudo ficou escuro. Ela diz que tudo ficou muito escuro. E ela fala para mim, no sonho, que não existe culpado, que não existe culpa, nem do piloto, nem do copiloto. O que pode ter existido foi uma falta de visibilidade para o avião descer no aeroporto. Embora estava um dia lindo, estava um dia maravilhoso, mas porém que pode ter tido uma falta de visão de ótica, tanto do piloto quanto do copiloto, porque o avião estava sobrevoando muito baixo. E talvez eles não tinham noção das redes elétricas que tinham ali, não tinha noção. Ela ainda deixa muito claro que quando ela acordou no plano espiritual, ela disse, quando eu acordei aqui, eu estava no hospital, eu olhei e era tudo branco, estava tudo muito branco, estava tudo diferente, eu ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Tinha pessoas do meu lado. Ela disse que ela ainda se perguntou o que tinha acontecido. Para ela própria, ela disse que ela se perguntou o que tinha acontecido. Aí ela ainda disse para mim no sonho que para ela não sentiu dor. Ela não sentiu dor, ela não sentiu nada disso. Não sentiu. E a única coisa que ela lembra do que ela estava me dizendo no sonho foi do impacto, que a partir daquele momento, daquele impacto que ela sofreu, tudo ficou escuro.
tudo ficou escuro. Como questão de segundos, talvez um pouco mais. Ela não lembra quanto tempo levou para acordar, mas quando ela acordou, ela ainda diz, eu já estava do lado de cá. Eu já estava do lado de cá. E eu estava no hospital. E ela só foi dar conta que ela não estava mais no plano nosso quando ela teve a presença de pessoas, que ela viu pessoas que ela já sabia que essas pessoas já tinham desencarnado, que essas pessoas não estavam mais do nosso plano. E eu confesso para vocês que esse sonho me deixou muito chocado, porque ela foi muito clara comigo. Ela, em momento nenhum, gente, ela chamou meu nome, em momento nenhum ela falou meu nome, em momento nenhum. Nós estávamos conversando num lugar, um jardim todo verde, um lugar todo verde, um lugar muito lindo, todo verde. Mas em momento nenhum ela me chamou pelo meu nome. A todo momento, eu não conseguia falar, só ela falava. Só ela falava, só ela me contava. Também não sei quanto tempo demorou meu sonho. Eu só sei que quando eu abri meus olhos agora, eu falei, não, eu vou fazer uma live e vou falar sobre o sonho que eu tive. Porque foi um sonho muito revelador. E ela disse claramente, com todas as palavras, a minha vinda para o lado de cá não teve culpa. A minha vinda para o lado de cá não teve culpados. Não teve culpados. Se houve alguma culpa, ela ainda falou isso, e se houve alguma culpa, não foi nem do piloto e nem do copiloto. Ela ainda disse que, gente, muito nítido, como se eu estivesse lá, ouvindo ela falar comigo. Que ela sentiu que a aeronave estava muito baixa, ela sentiu que a aeronave estava voando muito baixa. Que ela conseguia ver os verdes, que ela gostava muito de ver o verde. E de repente, do nada, ficou escuro para ela. E depois de segundos, ou sei lá quanto tempo, ela acordou em um hospital. E quando ela acordou nesse hospital, que é um hospital espiritual, depois de algum tempo que ela pôde compreender que ela não estava mais no nosso plano e que ela já estava no plano espiritual. E aí eu acordei. E eu simplesmente acordei. Acordei com isso. Ela dizendo com todas as letras para mim que a partida dela do outro lado, para o outro lado do plano espiritual, não teve culpado. Que a partida dela para o outro lado foi uma partida sem culpa. Que não houve culpa. Se houve algum problema, ela ainda disse, se houve algum problema, talvez foi uma visão de falta de ótica, tanto do piloto quanto do copiloto, que estava voando muito baixo, e que de repente eles não visualizaram problemas na hora de aterrissar, na hora que eles iam descer. Ela ainda disse para mim, estava muito perto, estava muito próximo da gente descer, estava tudo muito próximo. Nós estávamos brincando muito dentro da aeronave. E ela falava com um sorriso, gente. Ela falava com um sorriso doce. Ela ainda dizia, nós estávamos brincando muito dentro da aeronave. O que nós íamos fazer? E mais uma vez, antes de me acordar,
ela deixou muito claro, ela disse, não houve culpados. Não existe culpa. Não existe culpa de jeito nenhum. Não existe culpa. E eu posso garantir para vocês que a Marília Mendonça, ela tá bem. A Marília Mendonça, ela não é um espírito perdido, como muitos falam. Este sonho que eu tive com a Marília Mendonça, ele foi muito real. Ela está em um lugar muito bonito, ela está em um lugar todo verde, lugar com muito verde, mas muito verde. Muito verde. Ela estava com uma roupa clara, uma roupa bonita, uma roupa branca, rosto muito sereno, cabelo muito sereno, tudo muito sereno nela. O brilho, a voz, o jeito, a calmaria, a forma dela se pronunciar comigo. E repito para vocês, meus amados, em momento nenhum, ela culpou alguém ou falou sobre alguém. Ela só disse que não existia culpa da partida dela. E ela ainda foi muito clara que eles estavam muito perto do pouso. Eles estavam muito próximo de pousar no aeroporto. Muito próximo. E que se houve algum erro, algum detalhe, pode ter sido a visão de ótica do piloto e do copiloto. Mas que não existia culpa. Não existia culpa. Nem da parte de um e nem da parte do outro. Que a única coisa que ela escutou foi um estrondo e um barulho muito grande. Após esse estrondo e esse barulho muito grande, tudo se apagou. Tudo se apagou. Ficou um breu. Ela ainda disse, ficou um breu, um preto, um escuro. E ela não fala quanto tempo, se foi minutos, foi segundos, que quando ela acordou, ela estava em um lugar todo branco. Ela estava em um hospital. E que ela olhava e ela não sabia que ela tinha ido do outro lado. Que ela tinha partido para o outro lado. Ela não sabia. Ela só foi entender que ela tinha partido para o outro lado. Ela não fala o outro lado. Ela fala, eu só fui perceber que eu já estava aqui desse lado. Quando eu reconheci pessoas que já tinham partido há algum tempo. Que aí eu percebi que eu já estava aqui do outro lado. Este foi o sonho que eu tive essa noite com a Marília Mendonça. Não deitei pensando na Marília, não deitei pensando em ninguém, como eu disse para vocês, eu tive um dia muito puxado. Eu tomei remédio para mim poder dormir, como eu faço. Quando estou muito cansado, quando estou com dor no corpo, eu tomo um remédio para mim poder dormir. Ainda tinha acordado, depois que eu deitei, era quase umas 3 horas da manhã. Eu ainda acordei com a glicemia muito baixa, minha glicemia estava baixa, estava 64. Acordei trêmulo, aí comi alguma coisa e voltei a dormir. E foi nesse intervalo, das 3 da manhã até perto das 5:30 da manhã que eu tive esse sonho. Eu sonhei com a Marília Mendonça. Foi um sonho, mas foi um sonho muito profético. Um sonho muito revelador. Deixando claro para vocês que eu não deitei pensando, Foi um sonho e uma conversa muito gostosa. Eu não falava com ela. Só ela falava comigo. Eu só ouvia ela falar comigo. E eu posso falar para vocês que foi algo assim fora do comum. Por isso que eu estou trazendo esse relato para vocês, tá bom? Que vocês tenham